Bom, pessoal, eu vou... E aí, Marcos, posso começar? Pode. Então, vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde. Eu acabei de descobrir que eu mexi no arquivo da aula passada e não salvei, então já estou começando aqui sobre a influência da aleatoriedade. Mas isso é um bom presságio, né? Para o que a gente... Vou mudar aqui. Para quem está dando aula de estatística e quer chegado no aleatório, não pode reclamar dessas coisas, né, não? Pronto, já apareceu aí, no caso, a apresentação em tela cheia, não foi? Só para a gente balizar aqui. Tá aparecendo. Pronto. Olha só, dessa vez eu não consegui me lembrar de nenhuma musiquinha, nem de poesia que pudesse colocar aqui para a gente manter o padrão do começo, né? Mas tem uma historinha, né, desse livro aí, As Leis do Acaso, que é muito interessante, né, e que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Então, lá no capítulo 2, né, tem lá, o nome do capítulo é O que realmente significa a lei das médias. Aí tem lá, a lei das médias nos avisa que, ao lidar com eventos aleatórios, são suas frequências relativas e não os números brutos que devemos focalizar. Mas se você está lutando para abandonar a ideia de que os números brutos se equilibram a longo prazo, não se atormente, você está em boa companhia. Jean-Baptiste d'Alembert, um dos grandes matemáticos do iluminismo, estava seguro de que uma sequência de caras, ao lançar uma moeda, tornava a coroa cada vez mais provável. É por isso que dono de cassino, né, casas de aposta, é tudo pobre. Tudo pobre, né? Porque eles têm certeza que isso daí acontece, né? Então, o começo, né, dessa frase, né, desse parágrafo, na verdade, que é o primeiro parágrafo do capítulo, ele é muito interessante, porque ele começa a fazer a gente colocar a atenção no que de fato importa, né, que são as frequências relativas, né, que são as proporções em que cada evento acontece, né? Quem gosta de assistir basquete, por exemplo, né, eu particularmente sempre acompanho a NBA, então é muito comum escutar o pessoal falar no fenômeno mão quente, né? Então, o jogador tal está com a mão quente, né? Isso quer dizer, no linguajar lá do pessoal, né, que na hora que o camarada acerta uma cesta, torna mais provável ele acertar a próxima. Então, a questão aí, né, é uma relação de dependência entre eventos, onde, na verdade, não existe essa dependência. A gente está lidando com eventos que são independentes, né, uns dos outros, né? Mas veja, né, como é difícil a gente se libertar dessa relação de dependência, né, acreditar que as coisas estão super conectadas, né, e que uma coisa fatalmente leva à outra, né, que uma das grandes mentes, né, da humanidade, né, um dos maiores matemáticos ali do iluminismo, ele acreditava em algo que está errado, né. Então, o pessoal que estuda, né, os dados lá da NBA diz que se esse fenômeno da mão quente ele existe, ele some tão rápido quanto aparece, né. Ou seja, não existe, né? Não existe essa relação de dependência. Então, onde é que a gente tem que concentrar a nossa atenção? Onde o início do parágrafo falou, nas proporções, né, nas frequências relativas com as quais cada um dos eventos que a gente vai estar lidando, eles acontecem. Certo? Então, olha só, né?
Quando a gente começa a lidar, né, com eventos aleatórios, o que é importante, né? O importante é que a gente identifique claramente, né, quem é a variável aleatória, certo? Então, eu já dei as dicas, né, em outros momentos, é buscar o que é que está sendo medido, é o que está sendo contado, é o que é que está sendo respondido, né? Então, essa é a dica para você identificar a variável aleatória. E aí, na sequência, a gente precisa identificar se essa variável aleatória ela é contínua ou se ela é discreta. Isso eu e Marlos discutimos com vocês bastante na última terça-feira, né? Se é, se não é, exemplos de quando é um tipo e quando é o outro, né? Só para ficar claro, por exemplo, produção de ovos em uma granja é sempre uma variável discreta, né? Porque não existe a figura do meio ovo, né? Só existe a figura do ovo inteiro, né? Então, assim, tem uma história engraçada, né, que um dia eu vi numa entrevista do Jô Soares, de uma jornalista que atuava no setor de inteligência da polícia do Rio de Janeiro. E eles estavam ali na escuta, né, de uma dupla de traficantes, né, e um deles tinha ido lá para o Paraguai, né, para trazer droga de lá para cá. E o código que eles usaram para tentar enganar a polícia era de um videocassete. Então, veja só, né? Eles estavam trazendo videocassetes para cá. Aí o camarada vai para lá, tudo ok, tudo beleza, liga para o camarada, diz, fulano, o dinheiro não dá para comprar, não. Então dá para comprar o quê? Não dá para comprar só meio videocassete. Então traga. Bicho, não tem como você trazer meio videocassete, né? Então, veja que nesse caso aí, né, isso é uma variável discreta, não existe o meio termo, ou é 1, ou é 2, ou é 0, ou é 3, mas nunca meio, 1,5, né? Se a gente tivesse essa possibilidade, a gente estaria lidando com uma variável que, na verdade, ela é contínua e não discreta, né? Então, vejam só, quando a gente, né, começou, né, a entender, né, um pouco mais de probabilidade, né, e como eu tinha falado, acho que logo lá nos nossos primeiros encontros, né, os nossos avanços mesmo no entender disso, porque a probabilidade mesmo, ela remonta, né, aos gregos, né, a escola grega de filosofia, né, o entendimento das probabilidades, quando a turma começou a pensar. Mas o avanço mesmo, né, o entendimento, a matemática dessa questão só começou ali nos anos 1600, 1700, bastante depois, né? E começou quando se começou a estudar os jogos, né? Os lançamentos de moedas, lançamento de dados, né? E aí foram quando os avanços em termos de probabilidade aconteceram. E aí começaram a surgir, né, os modelos probabilísticos. Então, como é que isso funcionou, né? Então, como vocês estão vendo aí, né, considere uma variável aleatória x, que pode assumir os valores x1, x2, até xn e por aí vai, né? Veja, se ela é uma variável aleatória, né, beleza, cada valorzinho que ela pode assumir tem sua respectiva probabilidade, certo? Então, veja, não é porque eu não consigo antecipar o valor que eu vou ficar à mercê da incerteza. Então, a questão é, para cada valor de x, conhecer a sua respectiva probabilidade, certo? Então, vejam só, nesse relacionar valores assumidos e suas respectivas probabilidades, surgiu a função de probabilidade, que é a função matemática, né, que, dado um valor que a variável aleatória pode assumir, ela me dá a respectiva probabilidade. E esse par ordenado x e p de x é o que a gente chama de distribuição de probabilidade. Então, qual foi o desafio que foi enfrentado, né, por esse pessoal que se dedicou, né, ao estudo das probabilidades, né? É descobrir uma função que faça adequadamente essa ligação entre valores possíveis
e suas respectivas probabilidades, certo? Então, veja, sempre vai existir um f de x, tal que, para cada x, essa função vai associar a sua respectiva probabilidade. Uma outra forma também muito comum de a gente colocar essa relação matemática é através de uma função de probabilidade acumulada, que é como vocês estão vendo aí, ó. Então, veja, se o fzinho, f de x, f minúsculo, né, está sempre associada a uma probabilidade individual, a um valor específico. O fzinho maiúsculo é a função de probabilidade acumulada até aquele valor. Então, também é muito comum a gente ter a expressão de probabilidades através da função acumulada. Não sei se vocês se lembram de uma propaganda da Tigre, que era com palavrões fofinhos. Vocês se lembram dessas propagandas? E aí, Marcos, você que estava mais atento, você se lembra dessas propagandas? Rapaz, faz tempo isso eu não lembro, não. Rapaz, não é velho, né, bicho? Mas por que eu estou colocando isso? Certo? Eu posso até ir aqui no YouTube e pegar uma dessas propagandas. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou só colocar a brincadeira, porque, né? Porque, veja, uma outra forma, né, de chamar essa função de probabilidade é chamada função densidade de probabilidade. Como a gente tem a mania, né, de sempre abreviar, né, então, função densidade de probabilidade fica FDP, que é uma sigla bastante conhecida no nosso cotidiano, né, não? Então, veja, né, você pode, né, esculhambar alguém dizendo, seu função densidade de probabilidade, né, ao invés de chamar... Quando tiver com raiva do professor, né? Quando tiver com raiva do professor, fale assim, viu, gente? Marlos, não diga isso. Senão eles vão chamar a gente de função densidade de probabilidade. Mas é uma relação, né, que hoje, né, muita gente utiliza. Só um minuto aqui. Então, deixa eu rebobinar aqui a fita. Então, assim, é interessante, né, a gente ver o função densidade de probabilidade. É comum se utilizar o nome em inglês, PDF, né, justamente para fugir desse paralelo com os palavrões fofinhos, né, de esculhambar alguém aí de seu função densidade de probabilidade. Né? Então, é importante que a gente perceba, né, que os modelos probabilísticos, né, eles nasceram da necessidade que a gente tinha de entender como essas variáveis aleatórias elas se comportavam. Né? Qual função, dado um determinado valor, me gerava a respectiva probabilidade. E aí, veja, a relação, né, depende da natureza da nossa variável aleatória. Se ela é discreta ou se ela é contínua. Então, eu vou falar aqui rapidamente... Que é bro? Oi? Aí, Martinho. Oi? Alguma pergunta? Bom. Túlio Túlio não, que está com o microfone ligado, Túlio. Por favor. Tá. Então, beleza, né? Continuando aqui, né? Veja, esses modelos probabilísticos, né, eles surgiram justamente da necessidade que a gente tinha de entender como as variáveis aleatórias elas se comportavam, né? E aí, a primeira classificação é se essas variáveis são discretas ou contínuas, né? E aqui, né, eu não vou me preocupar muito com o detalhar cada coisa, né? Vou puxar só algumas, mas veja, todo livro-texto de estatística, né, apresenta uma relação própria, né, particular,
de distribuições discretas, né? Então, se você pegar o livro do Moretti, ele tem um conjunto, se você pegar o Montgomery, ele tem outro conjunto, se vocês pegarem um Lasso, ele tem um outro conjunto, e a gente vê algumas dessas distribuições se repetindo. Agora, pessoal, o que é de fato importante, certo? Eu não estou interessado que vocês decorem todas essas fórmulas, isso não. Mas o que é importante que, de fato, vocês percebam é qual é a variável aleatória. E nisso, você consegue se situar em qual tipo de distribuição vocês vão estar vinculados, certo? Então, vejam só, essa primeira distribuição aqui, que é a uniforme, né, quando a gente estuda esses modelos, a gente sempre tem um valor para a média, um valor para o desvio padrão ou variância, e um valor para a função, uma expressão, na verdade, desculpa, para a distribuição de probabilidade, certo? Então, veja, quando eu estou lançando um dado, a distribuição de probabilidade que se encaixa nesse processo aleatório de lançar um dado e, consequentemente, na variável que eu observo lá, é uma distribuição uniforme. Por quê? Porque eu tenho 6 opções que são igualmente prováveis, supondo que o dado ele é honesto, né? Então, veja, eu tenho 6 possibilidades e cada uma delas são igualmente prováveis. Aí, nesse caso, eu tenho uma distribuição discreta uniforme. Se eu estiver lançando 2 dados ao mesmo tempo, eu já não tenho mais essa uniformidade, né? Por quê? Porque começam a entrar as combinações, as formas como eu consigo um 12, um 11 e um 10. Então, eu posso já conseguir o 10 de 2 formas diferentes. Então, ele já não é mais igualmente provável ao 11 e ao 12, que eu só posso conseguir de um único jeito, né? Então, isso é só para mostrar que a gente, dependendo da configuração que a gente tem, eu vou escolher um tipo de distribuição ou outra, né? A distribuição binomial, ela é interessante, né, pelo seguinte: a grande sacada dela, né, é a gente perceber que cada lançamento, né, ou cada evento que acontece, ele é independente do outro, certo? E aí volta para o raciocínio, né, lá do D'Alembert, que foi a historinha que eu comecei, né? Então, você começa a jogar uma moeda, por exemplo, vai dando cara, vai dando cara, vai dando cara, certo? O problema é que um lançamento não tem nada a ver com o outro. Não guarda nenhuma relação com o próximo lançamento, certo? Então, o que é que acontece? A probabilidade, né, de qualquer resultado no próximo lançamento é exatamente igual à anterior. Ou seja, você não torna nada nem mais nem menos provável por conta da sequência que você tem, certo? Então, vejam, outra sacada dessa distribuição binomial é uma redução do que a gente observa entre sim e não, entre gosto e não gosto, entre pode e não pode, entre tem e não tem, certo? Então, veja, existe, né, uma simplificação do mundo. Eu só considero 2 possibilidades. A possibilidade que, veja, me interessa num dado momento, eu chamo de sucesso. Então, qual é a probabilidade de eu ser bem-sucedido? É o que, neste caso aqui, ó, é chamado de P. Veja, para que vocês não se confundam, certo? E, às vezes, tem um jogo de palavras, né, que é para você se situar adequadamente. Veja, o P está sempre associado ao evento que eu considero como sucesso. É o evento em que eu estou interessado em ver a probabilidade de ele acontecer em sequência, certo? E o Q é justamente o complementar do P, é a probabilidade de ele não acontecer, certo? Então, veja só, um exemplo do que a gente poderia estar fazendo, certo? Eu vou lá, eu venho de ônibus para o FAO todo dia, beleza? Eu começo a contar os dias que eu chego atrasado e os dias que eu não chego atrasado, certo? Então, veja, eu passo ali uma semana
e vejo que tenho lá 5 dias, eu vejo que em 2 eu chego atrasado. Então, pode ser na segunda, na terça ou na quarta, pode ser segunda e terça, pode ser segunda e quarta, isso não importa. Mas veja, eu tenho 2 em 5, isso é uma proporção, certo? Eu tenho 3 em 5, que é a probabilidade de não chegar atrasado, certo? Então, veja, eu estou agora, né, com duas proporções, a proporção de chegar atrasado e a proporção de não chegar atrasado. Então, veja, se o meu interesse é saber, né, a probabilidade de chegar atrasado, quem é o meu Q? Ou, nesse caso, o meu P passa a ser a probabilidade de chegar atrasado. Parece confuso, mas o fiel da balança para vocês se situarem aí veja, qual é o fenômeno, o evento que você tem interesse. Ele sempre vai para o P. Né? Não adianta, não tem choro nem vela. Quem é que você está interessado, ele vai para o P, certo? Então, veja, essa expressãozinha, né, me diz essa probabilidade. Todas essas, até a hipergeométrica aqui, ó, não a de Poisson, mas a geométrica, a binomial negativa e a hipergeométrica são casos particulares da binomial, certo? E aí eu vou mostrar rapidamente aqui, né, quando eu uso uma e quando eu uso a outra, certo? Então, vejam só, para que eu identifique quando eu estou diante de uma distribuição binomial, vejam, o fiel da balança é o seguinte, eu tenho um número fixo de tentativas. E eu vou variar o número de sucessos dentro desse número fixo de tentativas, certo? Então, veja, eu estou querendo saber a probabilidade de eu chegar 2 vezes atrasado em uma semana. Então, veja, em uma semana eu tenho apenas 5 dias úteis. Então, quantas tentativas eu tenho? Tentativas independentes. 5, porque são os dias da semana em que eu venho para cá, certo? Então, veja, número de tentativas. Agora, dentro dessas 5 tentativas independentes, quantos sucessos eu quero? Eu quero 2. Aí, veja como a coisa é interessante, certo? O meu sucesso, neste caso aqui, é chegar atrasado, certo? Porque eu estou interessado na probabilidade de chegar 2 dias atrasados aqui na UFAL. Então, veja, o sucesso, que é o evento que eu estou interessado, é chegar atrasado, certo? Então, olha, neste caso aqui, né, quando a gente constrói o espaço amostral, eu vou atrás de quem? Eu vou atrás daquelas possibilidades, né, que eu tenho 2 eventos de atraso. A ordem, nesse caso, pouco importa. Se vão ser segunda e terça, ou quinta e sexta, ou se vai ser segunda e sexta. Tanto faz. A questão é 2 atrasos em 5, certo? Do mesmo jeito que a gente poderia colocar outras situações, né, onde eu tenho número de tentativas e o número de sucessos dentro dessas tentativas. Veja, a diferença, né, entre a binomial e a geométrica é o seguinte, veja, eu ainda continuo com a mesma proporção, o mesmo P e o mesmo Q. Mas a preocupação, neste caso aqui, é o número de tentativas para um único sucesso. Então, vejam só, eu estou jogando dado, beleza. Como eu nasci num dia 5, né, minha paixão é o número 5. Então, a pergunta é, né, qual é a probabilidade de sair um número 5 só na segunda tentativa, ou só na terceira, ou só na 8ª tentativa? Né? Eu cocei aqui para não dizer assim, sair um 5 na 5ª tentativa, né? Que aí também é muita paixão para uma pessoa só, né? Sair um número 5 na 5ª tentativa, né? É que só aquele filme, né? O 7º filho de um 7º filho, né? Mas vejam, a diferença da geométrica para a binomial é que
Na geométrica, o número de sucessos é fixo, diferente da binomial. Na geométrica, quem está variando é o número de tentativas para o primeiro sucesso. E aí, veja, eu tenho eventos que acontecem em sequência. E cada um deles é independente um do outro, né? Então, os exemplos clássicos que vocês encontram nos livros, eu acho que a gente vai resolver alguns aqui, é o seguinte: imagine o operador de telemarketing, que vocês já receberam alguma ligação de telemarketing oferecendo algum serviço? Eu nunca recebi. Fato ou fake? Se vocês disseram, diga aí. Hoje não. Você quer dizer hoje? Não tinha feito essa... mas eu recebi. Não atendi, mas recebi. Mas, enfim, imagine, né, que você não é o que está do lado de cada linha, né? Você é o cara que está do lado de lá da linha ligando. Então, veja, qual é a probabilidade, né, de o primeiro sucesso dele, ou seja, de ele conseguir vender o produto, o seguro, ou o pacote de internet, ou o pacote de dados, o que quer que seja, né? Veja, ele liga, recebe um não, liga de novo, recebe outro não, e assim vai. Então, qual é a probabilidade dele ter o primeiro sucesso dele só na terceira tentativa, ou só na quarta tentativa? Então, veja, ele vai receber não, até receber um sim. Aí a gente encerra a conta. Bom, mas e se eu quiser, né, agora, 2 sucessos, né, nessa linha, né, de, olha, fui, achei o primeiro, beleza, agora eu vou continuar para achar o segundo, né? É onde entra a binomial negativa, certo? Então, veja, a gente tem sempre ali casos particulares, né? O caso da hipergeométrica, que, assim, vocês já perceberam, olhando para ela, que ela é uma equação maravilhosa, né? Eu fugi de colocar aí os fatoriais, né? Que a gente tem aí as combinações, né? 2 a 2 e tal, né? Então, dava uma equação aí bem caprichada, bem bonitinha. Mas o problema delas, né? É um problema muito prático, né? Muito vinculado a situações de engenharia. Vejam, binomial, geométrica, binomial negativa, elas têm uma particularidade, elas continuam, né, com eventos onde a gente não tem, por exemplo, a gente não precisa se preocupar com reposição, né, porque elas teriam a reposição. E isso tornaria cada uma das rodadas independentes. A questão da hipergeométrica, né, que faz uso do mesmo arcabouço, é o seguinte, né? Quando a gente tem que tomar a decisão, muitas das vezes, em cima de uma amostra, certo? Então, para a turma da engenharia civil, beleza, estão lá na construção do prédio, vai chegar um caminhão de tijolo, um caminhão de bloco. Como é que você recebe esse bloco? E vai dizer, autorizar o camarada a descarregar o bloco para você usar. Você tem que tirar uma amostra daquele material e levar para o laboratório. Aí entra o critério que você vai ter para recusar ou aceitar, não a amostra, mas o caminhão inteiro de bloco. Então, você toma uma decisão com base no que acontece na amostra. Então, veja, se você tira uma amostra de 10, o critério pode ser, ó, se tiver um bloco fora de especificação em 10, você rejeita o caminhão inteiro. Então, o que a hipergeométrica faz, né, é calcular a probabilidade de, dado uma população, você tira uma amostra dela, e aí, veja, não existe a reposição. Qual é a probabilidade de você ter, né, um evento de interesse dentro daquela amostra, certo? Então, veja, isso é o que a hipergeométrica faz. No caso da distribuição de Poisson, vocês vão se deparar com ela quando tem vários casos práticos, mas o caso geral é chamado de teoria das filas, certo? Então, veja,
Como é que um supermercado dimensiona o número de caixas que estão lá para atender a gente? É utilizando essa distribuição. Por quê? Ela conta, né, ela contabiliza a média de pessoas que chegam no caixa para pagar. Então, essa distribuição, ela avalia a probabilidade de uma ocorrência diferente da média, né? E aí, se vocês forem um dia dimensionar um aeroporto, um porto, uma rodoviária, quem é que vai cair assim, ó, no colo de vocês, linda e maravilhosa? A distribuição de Poisson. Certo? Então, ela tem uma média que se manifesta, certo? E aí a gente começa a ver as ocorrências de eventos, né, diferentes da média. E até mesmo a probabilidade de a gente ter a média acontecendo. Então, veja, quando essa probabilidade que a gente vai contando, ela cresce demais, né? Por exemplo, é mais provável que você tenha fila de espera, é a hora de você ampliar o número de caixas, ou você ampliar o seu aeroporto, ou você ampliar a sua rodoviária, porque agora você tem muita fila de espera. Quem diz isso? A nossa distribuição de Poisson. Aí, olha só, pessoal, uma coisa que é interessante a gente perceber, certo? Propriedades das probabilidades, né? Se alguém um dia na face da Terra disser para vocês, rapaz, olha, esse evento ele tem 200% de chance de acontecer. Você olha assim para a cara dele e diz, sei, fale mais. Né? Por quê? Porque ele está mentindo. Porque não existe nenhum evento com uma probabilidade maior do que 100%. Certo? O evento certo é aquele que sempre acontece, ele tem probabilidade 1. Então, se a gente tem, num universo discreto, né, quando a gente soma todas as possibilidades, tem que dar 1. Certo? Então, veja, a nossa função, densidade de probabilidade acumulada que está aqui, né, esse Fzinho maiúsculo, né, quando a gente soma tudo, tem que dar 1. Então, eu tenho literalmente um somatório aí, certo? E quando eu quero a probabilidade acumulada até um determinado valor, até um determinado xi, eu vou ter o somatório, né, de P de xn com n variando de 1 a i, certo? Então, o que vai variar das distribuições discretas para as distribuições contínuas, na hora em que a gente for computar essa distribuição acumulada, essa função acumulada, é só a forma como a gente calcula, certo? Bom, até agora, né, eu não falei muita coisa nova, até porque eu acho que vocês viram isso daí no ensino médio, ou pelo menos parte dela, certo? Mas vejam, o que é importante mesmo aqui, né, é a gente conhecer a natureza da nossa distribuição da nossa variável aleatória. Nesse momento, vocês querem fazer alguma pergunta ou eu posso avançar para um exercício, um exemplo, para que a gente possa sedimentar um pouco mais esses conceitos? Roberto, posso falar rapidinho uma coisa? Claro. É que o Roberto foi, antes da aula, né, o Moodle voltou hoje, aí eu consegui colocar lá, vocês podem acessar aí de forma assíncrona depois, uns videozinhos sobre não todas essas não, mas sobre a binomial geométrica, a binomial negativa e hipergeométrica de Poisson. Eu coloquei no Moodle agora, pouco antes da aula, tá? Uma sequência desses vídeos. Um é chamado processos de Bernoulli, que são essas primeiras que o Roberto falou, binomial, geométrica, binomial negativa, né? E o processo de... Eu não lembro se eu acho que eu não tenho da hipergeométrica, não. Não tenho... mas eu tenho o vídeo da Poisson, da negativa, da geométrica e da binomial. Eu coloquei no Moodle um pouco antes da aula, vocês podem lá acessar. Tá? Mas aí, como o Roberto falou, prestem atenção que são distribuições discretas, né? Ou seja, qualquer função pode ser uma distribuição de probabilidade,
Pode, desde que ela seja construída com aquilo que o Roberto falou. O somatório total das probabilidades de todas as ocorrências tem que dar 1, né? Tem que ser um número entre 0 e 1. É o que os axiomas lá, né? Do Kolmogorov, né? Você pode calcular a probabilidade como quiser na sua vida, desde que obedeça ao Kolmogorov. E não é tomando vodka. Mas tomando vodka não fica mais fácil. Pode ser. Não, mas eu disse, não fica mais fácil, viu? Então, é preciso ter... Depende, com moderação pode ser, né? Porque também é álcool puro praticamente, né? Mas, enfim, outra bebida pode ser melhor. Água. Água pode ser. Mas tem uma curiosidade, viu, Marlos? Tem um livro que eu não li, mas acho o título dele muito interessante, né? Que é Os Piores Textos do Washington Oliveto, que era uma grande empresa de marketing, né, que era o W Brasil. E esse livro, né, me contaram, né, que ele diz o processo criativo dele, né? Então ele sempre chegava no escritório, tomava uma dose de uísque, e aí as ideias clareavam, ele conseguia ser bastante criativo. Mas isso não é recomendável, tá? Isso era o processo dele. Não, né? Não. Isso é coisa de gente chique, só raciocinar com uísque, eu não sou, não. Não, vamos lá. Bom, pessoal, então veja, brincadeiras à parte, né? A gente voltando aqui para essas questões, vejam, todas essas equações que estão aí, né, vocês encontram nos livros. Os casos, quando você usa uma, quando usa outra, mas o que é que de fato é importante? É você conhecer a variável aleatória. Na hora que você conhece a variável aleatória, você consegue se posicionar adequadamente entre cada uma delas. Então, vejam, só para repetir, né? A binomial, quando é que eu uso? Eu uso quando eu tenho um número de tentativas fixo, e eu estou interessado em saber a quantidade de sucessos dentro desse número de tentativas. Quando eu saio para a geométrica, eu tenho uma situação diferente. O número de sucessos é fixo. E a pergunta é, com quantas tentativas eu vou conseguir esse primeiro sucesso? A binomial negativa, eu continuo com números de tentativas como a minha variável aleatória, mas ela é a continuação da geométrica. Na hora que eu conseguir o primeiro sucesso, eu vou adiante para conseguir mais um, certo? Beleza. A de Poisson, ela é interessante porque ela me dá ocorrências diferentes da média e ela tem uma importância muito grande em teoria das filas. Infelizmente, eu não conheço aplicações na engenharia do petróleo, nem na engenharia química, né? E também não na engenharia ambiental. Mas, com certeza, na engenharia... Posso lembrar de uma, Roberto? Oi, pode dizer, Marcos. Posso lembrar de uma. É que, na verdade, é na hidrologia que tem uma aplicaçãozinha que é... Se você não tem dados de chuva suficientes no local e você quer fazer uma simulação computacional da chuva, né, para projetos, por exemplo, de drenagem, enfim, contenção de enchente, aí existem já modelos que usam a distribuição de Poisson para gerar chuva aleatoriamente num determinado intervalo de tempo. Tá? Deixa eu lembrar aqui, tem a distribuição de Poisson, Roberto, me lembra aí, que ela é a distribuição entre dois tempos da exponencial, é o contrário, agora eu esqueci. Não sei se tu lembra. Ela começa justamente da distribuição exponencial. A demonstração dela tem lá no livro do Montgomery, né? Como ele sai de uma distribuição assim, aí ele usa uma integração e chega nessa formulazinha que está aí. Aí tem um modelinho que gera números aleatórios, que na verdade é como se estivesse gerando uma chuva, criando uma chuva sintética. Aí usa a distribuição exponencial e de Poisson. Porque tem você tem o tempo de cair uma intensidade de chuva, se não me engano, segue exponencial, e o intervalo entre essa pancada de chuva e outra segue Poisson, alguma coisa assim. Aí o modelinho é de uma professora lá da Federal de Pelotas. Mas é interessante a ideia, Marlos. Eu já gostei da ideia pelo seguinte.
A distribuição de Poisson, ela é marcada, né, por uma ocorrência média, né? Então, se você não tem dados, né, você estima a média, ou você assume um determinado valor médio, né, com base nos dados que você tem, e aí você vai vendo a probabilidade de você ter ocorrências diferentes daquela média. E aí você gera, né, essa amostra e consegue dimensionar a sua estrutura. Bem pensado. Eu vou só puxar aqui, ó. Assim, Pode ser. vá puxando exercício, né? Você vai puxar um exercício aí? Isso. De novo, né, pegando lá o livro do Larson, que tem na nossa biblioteca, né? Vejam essa situação aí, né? Uma pesquisa, né, indica que 21% dos homens dos Estados Unidos têm a pescaria como atividade de lazer preferida. Se fosse aqui no Brasil, né, qual seria essa nossa atividade de lazer preferida para os homens? Quem arrisca aí? Viria algo diferente do futebol? Poderia até vir, né? Teve um bebê aí, viu, Roberto? Você foi falar em vodka e não sei o quê, você que puxou esse assunto aí. Eu não vi o chat, mas estava na minha cabeça justamente essa, bebê, né? Jogo do Mengão, churrasco, mentia. Aí a Maria, como é? Marquenta, sacaneou aí com os meninos aí. Eu disse, mentia. Olha, isso me lembrou Não, mas não é politicamente correto, então já esqueci. Mas veja. Vamos para frente. Já esqueci. Uma pesquisa indica, né, que 21% dos homens americanos têm a pescaria como uma atividade de lazer, preferida. Então, veja, você escolhe aleatoriamente 4 homens norte-americanos e pergunta se eles têm a pescaria como atividade de lazer. Aí, observe o seguinte: quantas tentativas independentes a gente tem? 4, né? Por quê? Porque cada pessoa, né, cada homem que foi entrevistado, vai dizer a sua resposta, se gosta ou se não gosta. Eles podem ser irmãos, amigos, companheiros, podem ser o que for, mas cada um tem a sua resposta, certo? Então, é interessante que a gente perceba, né, que o número de tentativas independentes, neste caso aí, é 4, certo? Aí, veja, para cada um desses camaradas, qual é a probabilidade de ele gostar de pescaria? 21%, porque foi a proporção, foi a frequência relativa com a qual os homens responderam à enquete, né, a pesquisa que foi feita, dizendo, esse daqui é o meu hobby preferido, pescar, certo? Então, veja, aí eu já caracterizei as proporções, né, já caracterizei o número de tentativas. Então, está quase tudo certo aí para uma distribuição de Bernoulli, uma distribuição binomial, certo? Então, veja, você escolhe 4 homens norte-americanos e pergunta se eles têm a pescaria como atividade de lazer preferida. Então, a primeira pergunta, encontre a probabilidade de que, né, exatamente 2 deles responderam sim. Então, veja, eu tenho 4. Ele quer saber qual é a probabilidade de, dentro desses 4, 2 terem a pescaria como o hobby, a atividade de lazer preferida. Então, veja, eu tenho tentativas fixas, 4, né? E quem pode variar aí dentro? O número de homens que gostam de pescar. Certo? Então, veja, agora eu tenho certeza de que eu estou lidando com uma distribuição binomial. Aí, veja, na sequência, ele me pergunta a probabilidade de, no mínimo, 2 deles responderem sim, né? E, no item 3, menos que 2 deles respondam sim. Certo? Esse exercício aqui ele é interessante pelo jogo de palavras. Exatamente 2, no mínimo 2 e menos que 2, certo? Então, assim, como eu vou mostrar para vocês, a gente tem as situações do igual, do maior ou igual e do menor que. Tá?
Então, olha só, eu vou identificar as proporções. Quem é o P? E veja, P está sempre associado ao evento considerado como sucesso. Então, o sucesso, neste caso, é ter pescaria como principal atividade de lazer. Então, qual é a probabilidade disso acontecer? Qual é a proporção em que isso acontece? 21%. Logicamente, quem não tem pescaria como a sua atividade de lazer, e aí pode ter futebol americano, soccer, como eles chamam lá, o nosso futebol, natação, atletismo, o que for, está dentro do 0,79%, que é o complementar. Porque quando eu somo 0,21 com 0,79, dá 1. Eu tenho eventos complementares, mutuamente exclusivos e complementares. Então, o segundo passo seria identificar, né, o número de sucessos e o número de tentativas. Então, veja, o número de tentativas foi dado, que é 4, e o número de sucessos varia com o que a questão pede, com o desafio que nos é posto. No item A, né, a gente tem x igual a 2, porque ele me perguntou qual é a probabilidade de exatamente 2. Né? Exatamente 2. Então, veja, a gente sabe que existe um f de x que para cada x, ou seja, o valor que a variável aleatória pode assumir, ela me dá a sua respectiva probabilidade. Então, vai existir um f de x tal que me responda quem é P de x ser igual a esse x, certo? Então, eu só recuperei a fórmula que está lá, cadê ela? Olha ela aqui, ó. Binomial, só recuperei essa fórmula. E aqui o que foi que eu fiz? A aplicação direta de fórmula. Vejam, a dificuldade aqui não foi fazer as contas, né? Foi identificar quem era a distribuição que representava adequadamente a minha variável aleatória. Neste caso aqui, foi uma distribuição binomial, certo? Então, se a gente fizer as contas, dá quanto isso daí? Sim, e observem aqui, né? Aqui eu tenho N, aqui eu tenho o número de sucessos, N menos X, beleza. E observem que sempre vão estar aqui, ó, o X vai estar sempre associado a quem? Aos meus sucessos, né? N menos X, ou seja, o que sobra, está sempre associado aos insucessos, certo? Eu vou só colocar aqui, cadê? Deixa eu só abrir aqui cadê ele? Achei aqui. Aqui, pessoal, tá exato. Vocês conseguiram ver esse meu PDF digitalizado, né? Com a solução dela. Estou vendo aqui, estou vendo. Pronto. Então, veja. Está aqui a letra A, né? Onde ele me perguntou, né? A probabilidade de exatamente 2 sucessos em 4 tentativas. Quando a gente faz essa conta, né, a gente encontra uma probabilidade de apenas 16,51%. Né? Na letra B, se a gente voltar lá, né, o que é que ele me diz? Ele me diz qual é a probabilidade de pelo menos 2. Então, veja, se eu tenho pelo menos 2 em 4, quais são as possibilidades de resposta? Dentro desses 4, nenhum pode ter a pescaria como o lazer preferido. Apenas 1, 2, 3
e os 4. Então, veja, na hora em que ele me diz pelo menos 4, ou, desculpa, pelo menos 2, ele está me perguntando qual é a probabilidade de eu ter x maior ou igual a 2. Então, o 2 serve, o 3 serve e o 4 serve. E observe que esses eventos, todos eles, são mutuamente exclusivos. Porque quando apenas 2 respondem, nem 4, nem 3, nem 1, nem 0. Então, aquele evento aconteceu sozinho, ele excluiu todos os outros. Quando 4 respostas positivas aconteceram, nenhuma das outras, ou seja, nem 0, nem 1, nem 2, nem 3 aconteceu. Então, veja, neste caso, que é um caso discreto, o que é que pode acontecer? Eu posso somar todas as probabilidades. Então, veja, a probabilidade, né, nesse caso aqui, de x ser maior ou igual a 2, né, eu tenho 2 caminhos para fazer isso. O primeiro é ir pelo complementar, né? Porque, olha, se eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4, eu teria que calcular 3 probabilidades, que é o caminho que vocês veem aqui embaixo, né? Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 2 é a probabilidade de ser igual a 2, mais a probabilidade de ser igual a 3, mais a probabilidade de ser igual a 4. E por que eu faço isso? Porque eu tenho 3 eventos que são mutuamente exclusivos. Aí, se vocês lembrarem lá da regra da adição, quando os eventos são mutuamente exclusivos, a interseção entre eles é 0. Então, eu volto para o caso particular de soma direta das probabilidades, porque esses eventos eles são mutuamente exclusivos. Então, vejam, a probabilidade de ser maior ou igual a 2, se eu for somando 2, 3 e 4, eu vou ter que aplicar essa formulazinha aqui em cima, ó, 3 vezes. Aí eu só fiz apresentar o resultado. Então, veja, a probabilidade dele ser maior ou igual a 2 dá em torno de 20%, 19,64%. O outro caminho é usar o complementar. Do 1, que é o evento certo, eu tiro a probabilidade de ninguém responder, tá? A resposta que gosta, né, de tem a pescaria como o lazer principal, e, na sequência, eu também tiro 1, porque são as duas possibilidades que não me servem. Certo? Aí, vejam só. Oi, pode falar. Bom, na letra C, ele me pergunta, né, qual é a probabilidade de menos que 2? Certo? Menos que 2, o 2 está fora. Veja, é diferente da letra B, quando ele me pergunta maior ou igual a 2. Maior ou igual, o 2 está dentro. Certo? Nesta letra C, ele me pergunta qual é a probabilidade de ser menos que 2, certo? E aí, a estratégia aqui de usar o complementar na letra B já me deu praticamente essa resposta, né? Ó. Então, quais são as possibilidades que atendem a essa condição de menos que 2? Todo mundo responder que não tem a pescaria como principal atividade de lazer, e dos 4, apenas 1. Aí, de novo, eu tenho eventos que são mutuamente exclusivos, posso somar as probabilidades direto, que dá 0,8, né? Aproximadamente ali 80% de chance de a gente ter menos que 2 pessoas respondendo que tem a pescaria como atividade principal. Pessoal, dessa questão, vocês entenderam tudo direitinho? Tem alguma dúvida de entendimento dessa questão? Roberta, tem uma legal aqui também, que eu posso passar rapidinho? Posso? Deixa eu encerrar. Pode colocar aí. Rapidinho, professor. Não, a Rebeca fez uma pergunta ali. A Rebeca fez uma pergunta, não tem um sinal de menos não, acho que é só o Roberto indicando uma primeira forma de fazer, né, Roberto? Isso mesmo, é só para indicar uma solução e a outra. Não tem menos não ali. Eu tô acompanhando você aqui, Roberto, e dizendo umas dicas para eles no chat, para eles prestarem atenção, que as
nessas questões fazem a diferença, né? Às vezes às vezes a pessoa erra o cálculo por interpretação mesmo, em português, e não pela matemática em si. E outra coisa que em distribuição discreta, o sinal de igual acompanhado de maior e menor faz a diferença, Sim. né? Deixa eu mostrar aqui, então, que eu queria... É bem engraçadinha ela, porque ela fala de prova, etc e tal, deixa eu ver aqui. Mas é também com binomial. Estão vendo aí? Eu estou vendo o chat aí para eu conseguir. O pessoal tá vendo? Beleza. Maria tá sempre aí. Beleza. Leonildo, Luane, todo mundo aí. Beleza. Imagine uma prova de 4 questões. Essa questão eu botei aí. Um problema, 2 formas, porque o Roberto está mostrando hoje um assunto importante, distribuições de probabilidade. Você pode resolver um problema de probabilidade montando espaço amostral, e às vezes isso dá um trabalho desgraçado. Ou você que é um cara esperto, que fez estatística com o Roberto comigo, né? Você se preparou bem, graças a Deus. Você diz, pô, eu aprendi que existem funções que eu não preciso nem sempre montar espaço amostral, né? Vamos lá. Imagine uma prova de 4 questões, em cada questão há 5 alternativas, A, B, C, D e E. Qual a probabilidade de alguém acertar no chute 3 questões? Olha só, o cara não estudou nada, chega lá e diz, vou chutar esse negócio aí. Se acertar 3, eu já passo da metade, ó, né? Já teve mais que 5. Bom, uma forma é no formato tradicional, né? Primeiro, né? Temos 4 tentativas independentes, porque no caba, como ele não está nem aí, não estudou, errar uma ou outra não vai influenciar a seguinte, né? Porque você pode dizer, eita, psicologicamente eu fico afetado se eu não souber a primeira. Mas como você não estudou nada e só está chutando, né? Uma coisa nem mentalmente nem nada interfere. Né? Então, as 4 tentativas independentes, a probabilidade de acertar uma questão qualquer são 4 questões, cada uma tem da letra A à letra E. Ou seja, você tem 5 alternativas. Você tem uma probabilidade de acertar uma questão qualquer de 20%. Não sei se todo mundo conseguiu visualizar isso. Fiz isso em geral. Então, se o professor souber com essa gravação, então 20% do cara acertar qualquer questão. Olha, eu vou dar um conselho aqui de ex-aluno, hoje professor. Nunca assuma que chutou uma questão na frente de um professor. Né, Roberto? Nunca faça isso. Esconda, leve para o túmulo essa informação. Uma vez um aluno fez isso para mim, eu disse, sua questão está cancelada. Aí ele, por quê? Porque você acabou de me confessar que não sabe. E a função da prova é ver se você sabe. Então, dica de ex-aluno e hoje professor. Nunca confesse que chutou uma questão para ninguém. Vamos lá. Tá vendo, Roberto? A gente também dá dicas boas, né? Vamos lá. Probabilidade de acertar uma questão qualquer é 20%, e a gente vai, como é que chama? Assumir que essa probabilidade é constante, né? Ao longo das tentativas. Então, temos 4 tentativas independentes, uma probabilidade P de sucesso de 20%, e a sua complementar, 1 menos P, 80. Beleza. Essas probabilidades a gente vai supor que não se mantém constante a cada tentativa, né? A cada questão, a cada prova. Vamos lá. Uma forma de resolver, método tradicional, você monta aquela árvore e vai montando espaço amostral, questão 1, 2, 3, e aí, bicho, você pode acertar, por exemplo, a questão 1, não acertar a 2, a 3 e a 4. Isso é relativamente fácil para uma prova de 4 questões. Agora, se eu pedir para você calcular uma prova de 100 questões, você vai passar o ano inteiro montando só o espaço amostral. Mas como a gente sabe que é uma questão que envolve N tentativas independentes, em cada tentativa o P permanece constante, né? Só há os possíveis, o safari. Então vou usar o binomial. Eu vou botar aqui o resultado feito da forma tradicional, é esse, ó, tá? Montando espaço amostral, mas você já aprendeu binomial, você vai... forma de resolver. Você já sabe que, dadas as premissas, se as premissas foram obedecidas, eu posso usar a fórmula direto, né? Da binomial, ó. Repare, você pode montar o espaço amostral, demorar um tempo danado e chegar na resposta 2,6% aproximadamente, né? Ou seja, é baixo, né? A probabilidade de você tirar uma nota, acertar 3 de 5, não é isso? Tirar uma nota 6, né?
Ou você pode usar direto a fórmula binomial que aqui o Roberto está ensinando. Ó. Se existe um modelo matemático que descreve aquilo, por que eu vou montar o espaço amostral? Por que perder esse tempo? Estão entendendo qual a ideia de você descobrir que existem modelos clássicos nos livros que vocês podem aprender? A probabilidade de acertar 3, ó. 4 fatorial sobre 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial, o p elevado ao x, e o menos p elevado a n menos x, que é 4 menos 3 de 1, né? 0,80 elevado a 1. Tá? A probabilidade é baixa, mas existe. Confie no seu potencial. Tá certo, Matheus? É isso aí. Então, gente, essa questão, ela mostra essas duas coisas. O tipo de problema da distribuição binomial e que os modelos matemáticos existem para te poupar. Tá? O modelo matemático sempre tem a premissa, ele serve para que situação? Essa. Tem que obedecer que premissas? Essas. Obedeceu, serve, pronto, vou calcular. Certo, pessoal? Então, assim, Aí tem outra aqui, ó. Eu posso jogar de novo eu vou botar esses exercícios para vocês, viu? Lá no grupo ou no Mudo se não falhar, né? Pronto. Qual a pergunta aí? Tem alguma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Vou explicar de novo sobre o saber se ela é um modelo binomial ou uma das outras. A binomial, deixa eu tentar responder, Roberto complementa. Certo. Você tem N tentativas independentes. Em cada tentativa existe uma probabilidade P constante, e esse é o complementar, ou seja, pode correr sucesso ou falha. Em cada tentativa, você pode acertar ou errar, sucesso ou falha. Tá? E você está interessado na probabilidade de ocorrer X sucessos. Entendeu? Deixa eu tentar mais um exemplo. Na aula passada, eu não perguntei se eu podia. Vocês responderam: posso criar com aqueles dados de temperatura uma variável discreta? Alguém disse: posso. Posso calcular o número de dias que a temperatura. Posso contar o número de dias que a temperatura subiu mais de 38 graus, né? Eu posso calcular com a binomial qual a probabilidade de nos próximos 5 anos, vamos dizer, 2021, 22, 23, 24, 25, eu ter dois momentos em que a temperatura suba acima de 38. Você tem que garantir que os eventos são independentes, ou seja, a temperatura máxima do ano não interfere na temperatura máxima do ano seguinte, que não interfere na temperatura máxima do outro, certo? Você tem que garantir que a probabilidade P é constante. Aí, nesses casos de variáveis naturais ou de variáveis, você está na indústria calculando alguma coisa, você tem que monitorar alguma coisa do passado para ter uma estimativa do P, né? E calcular. Daí para frente é se você identificar as premissas de binomial, toque ficha. Se a pergunta inverter, é o número de tentativas para o primeiro sucesso, é o que o Roberto está colocando aí, é geométrica. Tá? Então, a binomial é número de sucessos em N tentativas. A geométrica é número de tentativas para o primeiro sucesso. E a binomial negativa é número de tentativas para R sucessos. Então, a binomial negativa é a generalização da geométrica. Tá? Entendam essas perguntas que vocês resolvem qualquer problema. Uma é número de sucessos em N tentativas, a outra é número de tentativas para o primeiro sucesso, e a outra número de tentativas para R. Pronto, a bola aí pro. Aí o Roberto aí já trazendo o Shaquille O'Neal, é? É, ele Olha aí. mesmo. Ele mesmo, olha só. Eu vou puxar ele como exemplo, né, para a gente mostrar para vocês um exemplo da geométrica, certo? Então, é um videozinho aqui de 5 minutos que eu quero que vocês assistam. Ele tem som, Roberto, ou não precisa? Tem aqui, pelo menos está saindo para mim, né? Mas tem som sim. Mas é só a transmissão em inglês mesmo do pessoal lá. Ah, tá.
Bom, pessoal, eu interrompi o vídeo aí, né? O cara era bom, né? O Shaquille O'Neal, ele era bom, né? Mas tinha uma coisa que ele era ruim. Ah, é ruim, ruim, ruim que dói. Se vocês entrarem aqui no site da NBA, né, vocês vão encontrar lá uma colocação que é All Stats. São todas as estatísticas de todos os jogadores, né? Só que aqui está atual, não vai aparecer o Shaquille O'Neal aqui. Mas vejam, aqui está quem mais faz pontos, então os percentuais de cada um, né? E eu vou pegar a estatística, né, de lances livres, que é essa daqui, ó. Certo? Então vocês veem aí o James Harden, né, que foi o maior, foi quem mais fez pontos na temporada inteira, né? Mas está aqui organizado por lance livre. Então você pega aqui, né, esse Charles Brown, 100% de aproveitamento, né? Sim, mas na temporada inteira ele só tentou 5, acertou os 5. Não dá para a gente dizer muita coisa sobre ele, né? Se vocês forem pegando outros camaradas, né? O Stephen Curry aqui se machucou, mas ele é sensacional, beleza, mas a gente já começa a ver aqui, ó esse camarada aqui, né? O Kyrie Irving, né? Também se machucou, mas olha o percentual de acerto dele, né? Veja, aqui já dá para a gente confiar mais, né? Ó. Ele acertou 94 de 102. E esse camarada aqui, né? O Devin Booker, beleza. Olha só quantas vezes ele foi para o lance livre. 509. Quantas ele acertou? 461, né? Então, veja, a proporção de acerto dele não é brincadeira, não. É 91,9, né? Quase 92%. Mas eu vou avançar aqui para página 9. Acho que é ela. Deixa eu ver se vai aparecer. Vocês sabem quem foi o campeão, né, desse ano? Foi o Los Angeles Lakers, né? Mas olha... Tem gente que eu sei aqui que sabe, tem gente aqui que eu sei que é fã. Então, Mas olha só aqui, né? Dwight Howard, campeão esse ano. Mas o cara é ruim de lance livre. Ele foi para o lance livre 214 vezes, acertou 110. Shaquille O'Neal era pior do que ele. Ele tinha um percentual de 49 e alguma coisa. Veja só, o camarada quebrava a tabela enterrando. Tinha uma cena que eu parei ali, mas algumas enterradas, onde ele mandava os camaradas lá na arquibancada. Mas quando chegava no lance livre, e quando chegava no final do jogo, o que a turma fazia? Fazia falta nele, né? Para parar o cronômetro, ele ir lá lançar, e aconteceu o quê? Perdeu o lance livre. Certo? Então, veja, a turma, né, acompanha esses lançamentos, e como é que a turma sabe quem é bom ou quem é ruim? Observando, contando, medindo, né, aplicando a estatística naquele fenômeno que é do interesse deles, né? Então, eu vou puxar aqui uma outra questão para que a gente possa ver justamente essa situação aí acontecendo, né? Deixa eu voltar para cá e interromper. E voltar aqui. Ok. De novo, lá do livro do Larson, né, tem a questão 17, que está lá na página 183, veja, vendas por telefone. Suponha que a probabilidade de que você faça uma venda durante qualquer um dos telefonemas feitos é de 0,19%. Veja, cada ligação que é feita, ela é independente da outra, certo?
Mas a diferença entre uma geométrica e uma binomial, vocês vão ver claramente agora. Encontre a probabilidade de que você faça a sua primeira venda durante a quinta ligação. Isso quer dizer o seguinte, que você vai ter 4 insucessos em série até a gente ter o primeiro sucesso. Então, veja, o número de sucessos é sempre fixo, é 1. Agora, quem foi que variou? O número de tentativas. Quem é a nossa variável aleatória neste caso? Não é o sucesso, é o número de tentativas. Na binomial, o número de sucessos é que é a variável aleatória e o número de tentativas é fixo. É 4, como a gente viu, né? Eram 4 homens, né? Então, eu queria saber 2, 3, 4 sucessos em 4 tentativas. Veja, aqui eu vou ter 1 sucesso. A minha pergunta é qual é a probabilidade disso acontecer na quinta? Né? Aí, veja, né? Depois faça a sua primeira venda durante a primeira, segunda ou terceira ligação. Né? E C, não faça nenhuma venda durante as 3 primeiras ligações. Né? Veja, nesse caso aqui, né, que é a questão 18, é o que explora o Shaquille O'Neal, né? Então, veja, aqui ele está dizendo, eu errei lá a conta, né? Ele fazia lances livres cerca de 52,6%, né? Enquanto a probabilidade de que a primeira cesta que o O'Neal faz seja no segundo lance, né? Então, veja, se a probabilidade de acertar é 52,6%, a probabilidade de ele não acertar é quanto? É 47,4%, né? Não é isso? Então, veja, a probabilidade de ele acertar na segunda errou a primeira, 47,4 vezes 52,6. Certo? Então, veja, aí, né, ele está me perguntando, eu tenho eventos em série, que é cada lançamento e um é independente do outro, certo? E aí ele me pergunta qual é a probabilidade de o acerto do Shaquille O'Neal acontecer na segunda. Então, veja, ele erra a primeira, acerta a segunda. Então, ele me pergunta qual é a probabilidade de a primeira cesta ser convertida no primeiro, e aí isso já está dado, né? Ou no segundo lance. Então, veja, eu tenho esse percentual aqui mais o primeiro. Por quê? Eu tenho situações que são independentes, né? Veja, se ele acertou a primeira, o que vai acontecer depois não me interessa, porque já tem ali na primeira. Beleza. Agora, a segunda situação, eu preciso avaliar com carinho, né? Por quê? Porque ele errou a primeira e aí sim, na segunda, ele acerta. Aí eu somo esses 2 eventos que são ali exclusivos. E veja, qual é a probabilidade de que ele não faça as 2 cestas? É 47,4% ao quadrado, né? Porque são os eventos que acontecem em série, né? Eu comecei a acelerar aqui porque eu vi o adiantado da hora. Olha só, pessoal. Com relação à distribuição de Poisson, é interessante a gente perceber isso daqui, né? Veja, a média do número de acidentes por mês numa certa interseção, né? Aí vocês podem visualizar isso ali no cruzamento da Casa Vieira com a Fernandes Lima, naquele cruzamento, né? Quantos acidentes acontecem, em média, durante uma unidade de tempo? Por exemplo, uma semana, um mês, um dia. Quantos, né? Então, veja, é importante a gente guardar esse número na cabeça. Então, aqui, ó, a média do número de acidentes por mês em certa interseção é 3. Essa é a média observada, certo? Como é que o camarada chega nisso? Tem alguém que fica lá contando quantas vezes acontece acidente e vai registrando isso. Beleza. Qual é a probabilidade de que, em qualquer mês dado, 4 acidentes ocorram nessa interseção? Então, veja, acontece, em média, 3 por mês. Veja que agora ele está me perguntando qual é a probabilidade de acontecer 4.
é uma ocorrência diferente da média. A média que é o ponto-chave. Veja, eu tenho uma ocorrência média numa determinada unidade. Neste caso aqui é a unidade de tempo, mas poderia ser unidade de área, unidade de volume, certo? Beleza. Então, veja, na hora que eu fixo isso, o que é que acontece? Eu tenho uma aplicação agora direta de fórmula. Quando é que eu sei que eu uso essa distribuição de Poisson? Quando eu tenho uma média por unidade de tempo, de área, de volume posta, e o meu interesse é descobrir quando a probabilidade de uma ocorrência diferente dessa média acontecer, certo? E aí, como a gente vê aqui respondido, né, é em torno de 17%, né, 16,8%. Só aplicação direta da fórmula. Mas veja, nesse tente você 2, né, qual é a probabilidade que mais que 4 acidentes ocorram em um dado mês da interseção? Né? Aí veja só, mais do que 4, né? 1.000 serve? Serve. 1 milhão de acidentes serve? Serve também. Então, veja, o cômputo direto eu nunca vou terminar, certo? Então, veja, se mais do que 4 me dá um conjunto infinito de possibilidades, certo? É melhor eu resolver essa questão por onde? Pelo complementar. Então, veja, quais são as possibilidades que não servem? Como ele colocou aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3 e o próprio 4. Então, veja, qual é a probabilidade que mais que 4? Se mais que 4, o 4 não serve. Só vai servir do 5 para frente. Certo? Então, veja, como eu fiz questão ali de pontuar, 1.000 acidentes servem? Servem. 1 bilhão serve também. Certo? Porque é mais do que 4. Agora, como é que eu resolvo isso? Indo pelo complementar. Certo? Então, veja, encontre a soma, está aqui, né? Todo o passo a passo. Ele descobriu quais foram as opções que não servem, e aí é você aplicar essa mesma equaçãozinha aqui, ó, com P igual a 0, P igual a 1, P igual a 2, P igual a 3, e o P igual a 4 que já está aí. Soma tudo, subtrai de 1. Certo? Então, veja, essa conta me dá exatamente a probabilidade de eu ter mais do que 4 acidentes. Então, deixa eu só puxar aquele meu arquivozinho aqui do PDF para mostrar. Certo? Ó, tá aqui, ó. Calculando P de x maior que 4, né? Ele diz mais do que 4, então, maior do que 4. Aí, como a gente segue seguindo aquele lá, ó, ficou 1 menos a probabilidade de I, com I variando de 0 até 4. E aí, tá essa equaçãozinha. Ou seja, a probabilidade de ter mais do que 4 acidentes em um mês, um determinado mês, naquela encruzilhada, é só de 18,5%, né? 18,5%, certo? Olha só, pessoal. Eu vou voltar aqui. Antes de acabar, Roberto, eu vou fazer só umas perguntinhas a ele sobre o Moodle lá, para a gente fechar depois. Ok. Olha só, pessoal. Quando a gente pega, né, as distribuições contínuas, né, a gente saiu das discretas e a gente saiu para uma distribuição contínua. Neste caso aqui, né, o valor pontual, né, qual é a probabilidade de eu ter uma altura igual a 1,69, que é a minha altura. Veja, esse ponto, né, vai dar, assim, a probabilidade, né, pontual, né, de um único valor, né, ela perde relevância. Tudo bem, né? Porque qual é a diferença, né,
faz muita diferença em eu ter 1,69, que é a minha altura, ou 1,70, ou 1,662, né? As probabilidades de cada um desses valores são muito próximas, né? De tal forma que, se eu variar uma casa decimal para lá ou para cá, eu não consigo ter um ganho de informação como eu tenho nos casos discretos. Então, veja só, uma coisa é ter 4 acidentes, outra coisa é ter 5, certo? Neste caso aqui, né, uma coisa é eu sair de um peso de 69 quilos para um peso de 69,2, ou 69 quilos e 200 gramas. Então, o valor individual em si, né, ele perdeu valor, né, ele perdeu status. Agora, qual é a probabilidade, né, até 69 quilos, ou até 1,70 m? Aí veja que eu já coloquei na roda, né, uma infinidade de pessoas, uma infinidade de alturas. Então, veja, aqui, se vocês pegarem os vários livros, todos eles, né, têm um conjunto de distribuições, né? E o que é que isso quer dizer? Veja, a gente vai precisar só se situar se a variável aleatória que a gente está lidando, ela é de um determinado tipo. Então, veja, o que quer dizer uma variável normalmente distribuída? Quer dizer, única e exclusivamente, que ela segue esta PDF aqui, ó, que vocês veem aí, com essa equação linda e maravilhosa, certo? Essa distribuição aí, ela é a rainha de todas as distribuições de probabilidade. Todas elas, incluindo as discretas. Como o Marlos sempre fala, como é que você diz, Marlos, quando você vai falar da normal? Ah, porque tem... é porque tem uns vídeos meus no YouTube que eu intitulei Normal é a Mãe. Aí eu digo lá, não, mas não é um xingamento, é porque ela dá origem a outras importantes distribuições que a gente vai usar. Eu digo que ela é a rainha de todas as distribuições, porque mais na frente a gente vai ver, né, que independente de da distribuição de origem, quando a gente vai pegando distribuições de médias, eu vou tirando várias amostras de uma mesma população e amostras de um mesmo tamanho, a distribuição dessas médias amostrais, via de regra, converge com a distribuição normal. Então, muitas das vezes, a gente nem se preocupa com as distribuições de origem, porque a gente sabe que, independente dessa distribuição, quando eu pego as distribuições amostrais, ela vai cair numa distribuição normal, né? Então, aquele livrozinho que eu mostrei, As Leis do Acaso, né, ele tem mais de um capítulo dedicado só à curva normal, mas o primeiro tem, assim, a assombrosa curva para tudo. Né? Por quê? Porque vira e mexe, a gente se depara com essa curva normal, né? Então, o que é que, basicamente, todo estudioso, todo pesquisador, né, todo, inclusive, engenheiro que trabalha numa indústria, quer? Ele quer que o fenômeno que ele está lidando recaia no normal. Por quê? Porque a matemática toda está resolvida. Né? Porque é um problema que já está conhecido. Né? Então, vejam só, a gente tem, né, de novo, né, o que é que significa que uma variável aleatória, ela é do tipo exponencial. Quer dizer que ela segue uma curva desse tipo. E aí, veja, no caso discreto, né, era o somatório, ponto a ponto, das probabilidades. Neste caso contínuo, né, como vocês viram lá no cálculo 2, né, a generalização de um somatório é quem? É quem? Né? Sabe de quem? Como quem assistiu ali o Flamengo ganhando? Né? É uma integral. Certo? Então, quando a gente generaliza, né, um somatório... Né, aí, Roberto, não. Eu estou aqui, eu estou escutando. Voltou. Não, voltou, que tinha aparecido tua foto, agora voltou para o slide. Certo. Né? Então, veja, quando a gente generaliza, né, um somatório, né, a gente cai numa integral. Então, quem é a função densidade, é a função acumulada?
é a integral dessa funçãozinha. Aí, vejam só, relaxem, tem tabela, tem Excel que faz essas contas, tem calculadora de vocês. Oi. Às vezes a gente gasta mais tempo tentando mostrar se a nossa amostra vem de uma população normal do que calculando a normal propriamente dita, porque está tudo no software agora, ou então, até quando faz a mão a gente usa tabelinha agora. Aí não calcula, você nunca vão usar assim, calcular integral de fato, fazendo a integral como na matemática não, porque já está tudo à disposição, né, Roberto? Mas eu separei umas continhas aí para eles fazerem, que dá umas integrais, né? Acho que hoje não vai dar tempo, né? Mas, enfim, né? Marlos, a distribuição de Weibull, né, o Weibull, né, ela é muito usada na hidrologia, né, para eventos extremos. Né? Extremos mínimos, vazões. A gente usa a distribuição, ela é uma das utilizadas para, você quer tirar uma aguinha para alimentar, por exemplo, aí está a Maria, o Matheus são grande, tem, né, uma fazenda grande aí na beira de um rio, quer puxar água, tem que pedir uma espécie de licenciamento para a Secretaria de Recursos Hídricos, né, do Estado do Meio Ambiente, tem que fazer um estudo estatístico, ajustar, geralmente é uma curva dessa de Weibull, para ajustar as vazões mínimas dos anos, porque você tem que calcular se o rio tem condições de dar a água que você está pedindo. Então, você tem que fazer um estudo estatístico, verificar a distribuição de Weibull, é uma das mais usadas para calcular a vazão que a gente chama Q710, que é a vazão mínima de 7 dias, com 10 anos de tempo de retorno. Então, a Weibull é muito usada. E a de extremos máximos é a Gumbel, que não está aí na lista do Roberto, mas é uma que é muito usada para os máximos. Então, aí é o caso de cálculo de enchente, cálculo de drenagem urbana, cálculo de... Mas, enfim. O que é interessante a gente perceber, né, é que, veja só, né, o que é normal? Normal é o que se distribui no entorno da média. Então, se vocês olharem aqui, né, a distribuição normal, ela tem 2 parâmetros, o desvio padrão e variância, né, que é a mesma coisa, e a sua média, certo? Então, vejam só, à medida que a gente vai se distribuindo, né, vai se distanciando da média, quer seja para mais ou para menos, é onde a gente encontra esses eventos extremos que o Marcos está falando, certo? Então, enquanto a vazão de um rio pode ser normalmente distribuída, quando você vai atrás dos eventos extremos, esses eventos extremos, eles seguem uma distribuição própria. E aí, como ele falou, tem a Weibull para os mínimos e a Gumbel para os máximos. Mas, veja, não é o nosso foco entrar aqui. Onde é que a gente vai ficar? A gente vai ficar só dentro das curvas normais, certo? Só dentro desses exemplos que utiliza a distribuição normal, certo? Cada um que for... Tá falhando. Roberto, assim, cada um que for trabalhar na sua área vai descobrir. Tá me ouvindo, não? Eu tô. Então, assim, cada um que vai trabalhar na sua área vai descobrir na literatura tranquilamente as distribuições que vão usar na vida. A gente dá aquelas basiconas, né? Se vocês aprenderem o que a gente trabalha aqui, as outras eu trabalho com economia, eu trabalho com vazão, eu trabalho com de enchente, de sei lá o que é, de contaminação. Cada um vai naturalmente descobrir na literatura de sua área o que é que qual dessas bonitinhas aí que estão na frente de vocês vão usar mais, né? Como eu falei, né? Tá aparecendo aí o livro Roberto, eu daqui a pouco tenho uma reuniãozinha, a gente já tá terminando aí, né? Você só vai apresentar o quê? O capítulo aí, né? O que eu queria mostrar, né, é que esses livros, todos eles, né, têm uma relação dessas distribuições. Então, o que eu coloquei aqui para vocês não precisam se preocupar muito, por quê? Porque estão aqui nos livros, né? Então, assim, a distribuição normal, a distribuição exponencial, a gama, o Weibull, né, a distribuição beta. Se vocês pegarem outros livros, eles vão ter essas explicações, né? E aí eu só vou puxar aqui Opa, não era aqui não. Esse é o Montgomery, é? Esse é o Montgomery ou é o Lasso? Esse é o Montgomery. Né? Deixa eu ir para a capa. Ele está aqui, ó. Isso. Deixa eu ver aqui o sumário. Capítulo 4, onde a gente está. Então, está aqui. Cadê? Distribuição contínua, distribuição normal. Certo? Aí ele vai colocar, né?
Mas veja, o que é que significa uma variável normal, né? É que ela segue essa distribuição aqui, ó. E para cada, na verdade, ela é uma família de curvas, né? Cada par, média, desvio, padrão, nos dá uma curva normal diferente, né? E aí a gente vai ver uma transformaçãozinha, né? Para chegar numa distribuição padrão, como é que é a turma? São dois nomezinhos, né? A padrão, né? Eu me esqueci o segundo nome, mas é normal reduzida, porque ela sempre tem, como ele está colocando aqui, ó, é uma variável, uma distribuição normal que tem obrigatoriamente média zero e variância 1. Né? Então, aqui a gente vê vários exemplozinhos, né, onde ele vai mostrando como é que se calcula, né, essas várias probabilidades. Está aqui a transformação que eu falei, né? Então, assim, você sempre consegue, é normal reduzida, pronto, me lembrei o nome. A gente tem a distribuição normal e a gente sempre consegue reduzir ela, né, para uma distribuição normal que tem média zero e desvio padrão 1 ou variância 1 através dessa transformaçãozinha aqui, ó. Então, na próxima terça-feira, a gente deve fazer mais exercícios, né, das distribuições contínuas e deve concentrar um pouco mais de atenção, né, no cômputo das probabilidades utilizando uma distribuição normal. Então, aqui, ó, se vocês pegarem qualquer livro, né, se a gente for pegar aqui, deixa eu voltar aqui para a biblioteca. Resumo do capítulo é interessante. Então, aqui, né, todas as distribuições, né, todas elas, ele sempre coloca um resumozinho ali legal, mas se a gente entrar aqui, cadê? Eu lembrei no site chamado O Estatístico, vocês podem ir lá, tem uns blogs, eu tenho um blog que ele vai contando curiosidades do uso da estatística na vida cotidiana aí, tá? Aí um deles é a distribuição de Poisson aplicada a transporte, Roberto. Alguma coisa assim, ele fez um trabalhinho com os alunos de monitorar o tempo de espera nos pontos de ônibus numa cidade. Bem, bem legal, tem lá o texto. Vamos lá no site O Estatístico. O livro do Montgomery, ele traz mais distribuições contínuas, mas o livro do Larson, ele só traz a normal. E não é só ele, não. Quando a gente volta aqui, né? Ó, o Triola também. Eu acho que o Triola só traz a normal. O Nuggetini, o Nuggetini que vocês baixam, né? O PDF tem a normal, a beta, a GEV, a Gambel, o Weibo, tem várias. Capítulo 6, ó. Só tem a distribuição normal. Certo? É a mãe, rapaz. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Né? Essa é a foto dela, é? Deve ser. Ela aqui, ó. Então, assim, a distribuição normal, ela é tão importante, né? E muito graças ao teorema do limite central, né? Que a gente vai ver um pouquinho uma aplicação dele, né? Ou seja, tudo converge para uma distribuição normal. Tudo converge para a distribuição normal. Então, às vezes, a gente pode se dar o luxo, né, de não dar tanta bola, né, para a distribuição de origem e trabalhar com as distribuições amostrais, né? Por quê? Porque, via de regra, elas convergem para uma distribuição normal, mesmo que a distribuição de origem seja, né, como é que a turma no esporte diz, né? Não foi pênalti, não, né? Foi muito pênalti, né? É assim que a turma diz, né? Não foi falta, não, foi muito falta, né? Então, assim, mesmo que a distribuição de origem seja muito não normal, mas seja muito, na hora que a gente vai pegando várias amostras da mesma população, regida por aquela distribuição não normal, a gente acaba se deparando com a rainha dessas distribuições, que é a distribuição normal. Bom, pessoal, mas isso na terça-feira a gente dá uma aprofundada nessa questão. Eu quero mostrar uma página aqui do Moodle, só para saber deles o que realmente a gente está conseguindo ver, o que não, para fechar, Roberto, porque senão a gente tem que criar uma forma de, como é que chama? Olha, estão perguntando aí sobre a prova. Vamos lá.
Vou botar na tela inteira mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu quero nosso querido Moodle, que nos deixou na mão nesses dias. Estão vendo aí, pessoal? Roberto, tá vendo aí? Tu avisa. Ainda não apareceu, não, Marlos. Tudo preto. Ah, peraí, calma. Claro, não apertei no botão compartilhar. Lógico que não ia aparecer, né? Peraí. E agora? Agora sim. Pronto. Ó, pessoal, não sei o que está acontecendo quando o Moodle voltou. Ó, eu clico aqui naquele material que o Roberto fez, ó. Vamos ver se eu consigo acessar. Vai entrar com tem que entrar com minha senha, lógico, né? Tá muito tempo. Pronto, acessou. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que vocês não estão conseguindo, né, acessar isso. Avisem aí, o Roberto vai vendo no chat aí. Ele vai abrir. Tá demorando um pouquinho o computador agora, mas enfim, tá cansado. Mas ele está acessando. Pronto, abriu. Só para mostrar que comigo está abrindo. Eu acho que com o Roberto também. Eu não sei. Deixa eu voltar agora aqui para. Não sei se alguém já está se manifestando aí no chat. E outra coisa, ó, os exercícios que o Roberto colocou. Deixa eu ver, clicar em um aqui. Exercícios, aulas. Eu acho que está indo também, né? Não sei se para vocês tem aparecido alguma coisa. Ó, não consegue, né? Pronto. Peraí, deixa eu ir lá, né? Ó, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que para os alunos, tudo que é feito o upload não está sendo, não está... Depois que o Moodle deu problema e voltou, ficou ruim, né? Ó, no meu não abriu, exercício não abre. Aí eu vou conversar com o Roberto depois para ver como é que a gente resolve, né, Roberto, isso aí. Sim, sim. Os que têm upload não estão conseguindo, o pessoal de ontem para cá, todo mundo, eu vejo lá no grupo de professores do Zetec também, o pessoal tem dificuldade. Beleza? Mas vamos ver isso, gente. Ó, o meu tá normal. Tem alguém, parece que para alguns tá dando certo. Vejam lá, depois comentem no grupo, porque eu tenho reuniãozinha aqui daqui a pouco. Eu também tenho uma outra agora. Vão estudando com relação à prova, né? Vamos deixar um pouquinho, assim, a princípio ela está mantida para quinta-feira, né? Com o assunto que a gente viu até agora, certo? Então, mas aí terça-feira a gente vai ajustando. Nadia aí, governador. E a presença também a gente vai ver, porque aquele método de vocês comentarem é impossível para a gente acompanhar. Deu 600 e tantas mensagens, 600 e tantas linhas na planilha, e a gente, meu Deus do céu. Aí a gente vai ver se acompanha pelos relatórios do Moodle, se ele agora estiver fornecendo. Mas a ideia era essa, acompanhar pelos relatórios do Moodle, quem acessou. Agora sim, pessoal, aqui todo mundo é adulto, beleza, é aquele discurso blá, blá, blá de sempre. Então, acessem, os vídeos estão lá, né? Botem no fórum, não entendi como calculou no slide 5 do vídeo tal. Botem lá no fórum. Né? E avisem pra gente, ó, tem dúvida no fórum. No fórum mesmo, tá? Não mandem na mensagem, não. No fórum mesmo, para todo mundo ver. Beleza? Vou interromper a gravação aqui.